Bom dia, hoje é 7 de julho. Vocês podem copiar no caderno com caneta, mas a resposta deve ser a lápis. Coloque o nome da escola, a data, escreva o número 189 em romano, faça o desenho dessa fração utilizando duas linhas, o primeiro risquinho na linha de cima e o segundo na outra linha de baixo. Olha o exemplo. E depois repartam em 7 pedaços. Escrevam um sétimo em cada um e pintem uma parte dela. É só acompanhar a linha que praticamente o desenho está pronto. Pode copiar no caderno, mas a resposta deve ser a lápis. Palavras com final ice ou ice. Percebam que o som é o mesmo, mas a grafia das palavras são diferentes. Existem muitos sons da nossa língua que são pronunciados da mesma forma, mas escritos de maneiras diferentes. É o que acontece quando as palavras terminam em ice ou ice, ice com C e ice com dois S. As palavras com a terminação ice são substantivos. Por exemplo, tolice, burrice, tagarelice, meiguice, maluquice. Lembrando que são substantivo. São palavras que nomeiam todas as coisas. As palavras com terminação ice, com dois S, são verbos. O que são verbos? São palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Então, por exemplo, seguisse, sorrisse, abrisse, dormisse, explodisse. Uma dica para vocês saberem quando a palavra é substantivo nesse caso. Em inglês, como pronunciaria essa palavra? Esse pedacinho seria ice. Ice é o quê? Ice é gelo. Então, ice cream é sorvete. Gelo e sorvete são substantivos. Então, quando tiver com IC, lembra do ice, lembra do gelo e do sorvete. E sorvete e gelo são substantivos. Exercícios. Complete as frases selecionando a grafia correta das palavras. Então, as palavras estão escritas de duas maneiras. Vocês vão escolher a maneira correta. Preste atenção na frase para ver se está acontecendo uma ação ou se tem um substantivo. A festa de ontem estava uma chatice. Foi uma doidice entrar na piscina. Se a gente fugisse daqui, iríamos para onde? A professora disse que amanhã não haverá aula. Então vocês vão perceber que se a palavra for com dois S, vai ser um verbo. E se for com o ice ou ice, vai ser o substantivo. Não esqueçam de pular linha e caprichem na letra. Para recordar, escreva uma palavra para cada item. Então é para escrever uma palavra para cada item. Vocês vão escrever um substantivo próprio, um substantivo comum, um adjetivo pátrio, um artigo definido, um artigo indefinido e um verbo. Leia com atenção modos verbais. Os modos verbais indicam
a forma indicativa, subjuntiva e imperativa. É o jeito como os verbos vão se expressar. O modo indicativo, ele exprime fatos, certezas, manifesta ações habituais, bem como expressa tanto fatos presentes como passado ou futuro. Olha o exemplo. Caminhe todas as manhãs. Isso acontece. Caminhei ontem à tarde. Isso já aconteceu. Caminharei sábado à tarde. Isso acontecerá. Então, olha como funciona. Se acontece, é presente. Se já aconteceu, é passado. Se vai acontecer, futuro. Então, sempre fique atentos às dicas. Ó, caminhei ontem à noite. Se foi ontem, é passado. Caminharei sábado à tarde. Ainda não é sábado, vai acontecer. Então, é futuro. Então, prestem bem atenção quando acontecer isso. O modo subjuntivo manifesta desejos, possibilidades, dúvidas e hipóteses no tempo presente, bem como no passado e no futuro. Exemplo: espero que chova durante toda a noite. Isso é um desejo presente. Se chovesse, as plantas estariam regadas. Isso é uma hipótese passada. Se chovesse. Quando chover, o caso estará resolvido. Possibilidade futura. Então, no modo subjuntivo, como dica, vocês podem fazer isso aqui, ó. Que, se, e a palavra vai terminar em ss também. E quando. Então, na frase, se tiver essas três pistas, porque é subjuntivo. Espero que, se chovesse, vai ter aqui o se e o sse também. Se. E o quando. Então, olha a tabelinha do lado. Vai ter um que, sempre vai ter um se, e a palavra, que é o verbo, vai ter um isse, e vai ter um quando. Essa é a forma do subjuntivo. O modo imperativo manifesta as ordens ou pedidos de forma afirmativa e também de forma negativa. Exemplos: ajude a senhora a atravessar a rua. Então é um imperativo afirmativo. Eu estou dando uma ordem. Ajude a senhora a atravessar a rua. E a outra, não ajude aqueles malandros. Imperativo negativo. Toda vez que tiver alguma coisa que o nome seja negativo, vocês vão precisar de uma palavra que tenha negação. Então aqui é o não, mas poderia vir outra palavra indicando negação. Então, os modos verbais estão intimamente ligados aos tempos presente, passado e futuro. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Os tempos. Ele está no presente, acontece agora. Exemplo: ele consegue. Pretérito perfeito seria a mesma coisa que falar passado. Ele conseguiu. Pretérito imperfeito. Ele conseguia. Pretérito mais que perfeito. Ele conseguira. Futuro do presente.
eu conseguirei. Futuro do pretérito, eu conseguiria. O subjuntivo, presente, que ele consiga. Então prestem atenção nessa dica do que. Pretérito imperfeito. Se ele conseguisse. E o futuro, quando ele conseguir. Imperativo, ele pode ser afirmativo ou negativo. Lembrando que o imperativo ele vai dar ordem. Consiga ele. Negativo, não consiga ele. Na apostila, vocês vão fazer da página 78 até 85. Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página. Assista ao vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra, use letra maiúscula, acento, pontuação, parágrafos. E depois que acabar, envie as fotos das páginas que você fez. Certifique-se de que a foto está nítida. Então, quando for tirar a foto, focaliza bem a câmera. Manda pelo menos metade da página. Se vocês ficarem tirando exercício por exercício, acaba demorando muito mais a correção. Então, quando for tirar foto, posicione bem o telefone. Então, esse é o começo de hoje da aula de português. Mãos à obra.